Bom dia! Domingo de sol em São Paulo, o tempo tá maravilhoso hoje. Vou aproveitar para fazer um cardio e aproveitar para gravar um vídeo. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre um tema que eu considero bem relevante, que é a busca por estabilidade nessa instabilidade que é trabalhar com desenvolvimento. Então, primeiro, antes de tudo, quero aproveitar para agradecer pelas interações aí nos últimos vídeos. Elas foram extremamente positivas, inclusive com discussões bem interessantes e alguns comentários que me chamaram a atenção. Algumas pessoas, foram muitas até, falaram de uma diferença muito significativa, assim, da qualidade de gravação dos meus vídeos anteriores ali, que eu tentei fazer por meados de 2020, 2021, para esse de agora. Isso tem uma razão muito sólida. Naquele momento, não era eu. Eu tava tentando fazer talvez um cosplay de youtuber num formato que era extremamente desconfortável. Eu não me sentia à vontade fazendo aquelas gravações. Eu lembro que eu saía das gravações extremamente desgastado porque não era confortável. Já dessa vez, eu tenho gravado em formatos que é confortável para mim. Eu consigo, de fato, ser 100% eu nessas últimas gravações, nesses últimos vídeos. Eu continuo não muito confortável ainda expressando minhas ideias em vídeo. Eu percebo que eu não consigo ter uma consistência muito grande na minha linha de raciocínio. É muito diferente assim quando eu tô conversando com alguém pessoalmente, ou quando eu tô expressando minhas ideias em texto. Eu percebo que eu consigo ter uma fluidez muito melhor. Em vídeo isso ainda é um desafio para mim, mas tem sido interessante, tem sido legal conseguir perceber essa evolução também. Por exemplo, nesse momento eu tô gravando em público. Então, por exemplo, eu tô fazendo essa gravação num parque, tem uma galera passando aqui por mim, algumas delas ficam curiosas, passam olhando, mas o que eu percebi é que ninguém se importa. Na verdade, as pessoas estão seguindo a vida delas, então você pode gravar, você pode fazer o que você quiser, que as pessoas não se importam. E isso acaba sendo algo realmente bem libertador. Antes de começar a trabalhar com programação, eu trabalhei um tempo como operador de telemarketing. Inclusive, quero deixar um salve aí para essa galera. Sei bem aí toda a dificuldade que é trabalhar nisso. Então era aquela insanidade de trabalho, em escala 6x1. Eu lembro que eu tinha tempo contado para ir no banheiro, eram 5 minutos por dia. E esse tempo era cronometrado, com pessoas me xingando, entre outras coisas. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento, eu me sentia num sonho, porque aquilo ali não parecia um trabalho. Eu conseguia fazer algo que eu gostava de fazer já. Eu achava aquele trabalho desafiador, um trabalho interessante, assim, sabe? Além disso, eu conseguia desempenhar essa atividade enquanto eu fazia outras coisas, como por exemplo escutar música. Só que nem tudo são flores. Como qualquer outra profissão, trabalhar com desenvolvimento também tem seus ônus. E um deles é o cansaço mental, cansaço psicológico, esforço cognitivo que você tem que fazer para conseguir desempenhar bem. Inclusive essa obsessão por eficiência que tem dentro da programação, da tecnologia como um todo, também é algo extremamente cansativo. Você precisa ser cada vez mais rápido, ser cada vez mais ágil, conseguir entregar cada vez mais rápido, entregar com mais qualidade, com cada vez mais pressão. Tudo isso enquanto você se adapta a um mercado completamente caótico, enquanto você precisa aprender milhares de tecnologias, você precisa se adaptar também a novas ferramentas que vão surgindo, vão mudando a forma com que a gente fazia as coisas anteriormente. Então eu vejo muita gente, principalmente no começo de carreira, assim, comentando essa dificuldade de você absorver tudo que você precisa para conseguir desempenhar bem o dia a dia. Você precisa aprender milhares de habilidades, precisa desenvolver milhares de soft skills, mas são habilidades que você precisa aprender. Você não consegue desempenhar bem o seu dia a dia se você não tiver essas atividades muito bem estabelecidas. E para essas pessoas,
principalmente essas que ainda estão começando, eu trago uma má notícia, mas eu também trago uma boa notícia. A má notícia é que, especialmente no começo, para mim correspondem os primeiros 5 anos de carreira, talvez um pouco mais. E aí algumas pessoas podem se perguntar: nossa, mas você considera 5 anos de carreira ainda o estágio inicial dela? E sim, eu considero os primeiros 5 anos o estágio inicial. Uma carreira não dura 2 anos, não dura 5 anos. Você vai passar décadas trabalhando nisso. Então, 5 anos corresponde a um período muito pequeno, quando você olha no ângulo mais macro. Principalmente nesses primeiros anos, vai ser uma constante você passar muitas horas da sua vida desenvolvendo suas habilidades, praticando, estudando coisas novas. Não tem muito como escapar. Você vai ter muitas vezes que abdicar, até mesmo um pouco da sua vida pessoal, para focar nessa parte profissional. Só que também dá para ver isso de um lado positivo. Programação é uma área que muitas vezes você não precisa nem mesmo de uma faculdade para você conseguir ingressar. Você consegue ingressar nela simplesmente aprendendo. Precisa ser aprendido por conta própria. Então, se levar em conta que normalmente uma pessoa precisa passar 4, 5 anos numa faculdade para aprender uma profissão, a proporção é mais ou menos similar. E nem se preocupa. Se para você parece muito, ter que passar tantos anos estudando, a coisa piora depois. Porque essa necessidade vai se manter a vida inteira. Não vai ter nenhum momento da sua vida trabalhando com tecnologia que você vai poder ficar, né, completamente tranquilo e abdicar de estudar. Essa é uma premissa de qualquer pessoa que trabalha com tecnologia. Você precisa estudar constantemente, continuar melhorando suas habilidades dia após dia. Mas agora eu vou trazer boas notícias. A diferença é que conforme os anos passam e você vai adquirindo mais experiência, acumulando habilidades, ganhando mais cancha, ganhando mais casca, a questão é que você começa a aprender de uma forma muito mais otimizada. Então, muitas vezes, algo que você demoraria muito tempo para aprender nessa primeira etapa da sua carreira, você começa a fazer com muito mais eficiência depois. E isso faz com que você consiga despender menos tempo para aprender mais coisas. Ou seja, com menos tempo investido, você consegue aprender mais habilidades. E isso, com o passar dos anos, vai fazendo toda a diferença. Porque, como eu disse, esse aprendizado é um processo constante. Isso é algo que você nunca vai conseguir se desvencilhar completamente. Então, ganhar essa eficiência no aprendizado, você aprender a aprender, acaba sendo algo extremamente valioso, que costuma vir com o passar dos anos. E existe um paradoxo sobre o esforço. Tem uma pegadinha aqui. Quanto maior o volume de coisas que você precisa aprender e menor o seu conhecimento no macro sobre aquele assunto, maior vai ser o seu esforço para você conseguir atingir resultados. Apesar do seu esforço ser muito grande, os seus resultados não vão ser tão bons quanto você esperaria de início. E você se frustra justamente porque você começa a ter essa percepção de que você está colocando muito esforço e tendo poucos resultados. E com o passar dos anos, essa proporção começa a mudar. Você começa a colocar menos esforço e ter mais resultados. E a gente passa a vida inteira escutando de coaches, nessa turminha do pensamento positivo, de que você vai ser recompensado pelo seu esforço. Mas a grande realidade é que você não vai ser recompensado pelo seu esforço. Ninguém se importa com o seu esforço. Você vai ser recompensado por resultados. Fazer boas escolhas acaba sendo fundamental. O problema é que, especialmente nesse início, que você não tem muitas vezes esse conhecimento para fazer boas escolhas, você vai acabar
se esforçando muito, para aprender muitas coisas, de repente não vão ser tão importantes assim nesse começo. E conforme os anos vão passando, você também começa a perceber o que funciona melhor, o que funciona pior, o que traz resultados mais rápidos, colocar a sua energia. Então você aprende a canalizar melhor isso, canalizar melhor a sua energia gasta. Com o tempo, você aprende não só a aprender melhor, a aprender de forma mais eficiente, como também a ter resultados de forma mais otimizada. Uma outra coisa que melhora bastante conforme a gente vai ganhando mais experiência é aprender a filtrar os ruídos que aparecem em tecnologia. Então a gente sabe aí que novas tecnologias e novas ferramentas aparecem quase todos os dias, mas poucas delas vão ser de fato relevantes no futuro. Boa parte delas nascem e morrem rapidamente. Como eu disse em outros vídeos, boa parte das tecnologias que a gente usa no dia a dia são tecnologias que já são consolidadas, tecnologias que já passaram pelo filtro do tempo. Então aprender a filtrar esses ruídos acaba sendo uma característica bastante relevante também que a gente precisa aprender a desenvolver. O que eu particularmente costumo fazer, que funciona muito bem comigo, é estar sempre de olho nas coisas novas que aparecem. Eu estou sempre de olho nas tecnologias novas, nas novas ferramentas que surgem. Mas eu só começo a dar importância para elas, eu só começo a me aprofundar de fato nelas quando elas começam a ganhar relevância. Só nesse momento elas começam a ganhar relevância no meu dia a dia. E aí sim, eu começo a utilizar meu tempo para me aprofundar nesses novos conhecimentos. Eu trabalho com programação há mais de 15 anos e talvez uma das minhas maiores conquistas aí nesse período foi não ter enlouquecido. E não só isso, ter me mantido razoavelmente estável aí em todo esse período. Parece bobagem, mas conversando com muitos amigos assim que trabalham com programação, vários deles já passaram por várias situações assim, relacionadas à saúde mental e ter me mantido razoavelmente estável nesse período é algo que eu considero uma conquista, é algo a ser celebrado. E eu sei que isso é algo extremamente individualizado e funciona muito diferente de pessoa para pessoa, mas pelo menos no meu caso, eu atrelo facilmente essa estabilidade ao longo dos anos ao fato de eu ter muitos hobbies. Eu tenho muitos interesses, inclusive interesses que são completamente desassociados de programação. Interesses que não têm nenhum tipo de envolvimento com a área de tecnologia. Eu gosto de futebol, eu adoro praticar atividades físicas, eu adoro musculação, eu amo filosofia e ciência. Eu consigo, por exemplo, escutar um audiobook do Sêneca enquanto eu estou fazendo leg press na academia. E o lance é que eu tento ser consistente em tudo que eu faço. A questão é que você só consegue ser consistente quando você tem equilíbrio. Por isso que é tão importante conseguir equilibrar a vida profissional com a vida pessoal, conseguir equilibrar momentos de estudos mais intensos e momentos de mais moderação. Tudo acaba sendo o equilíbrio. No fim, a gente precisa lembrar que uma carreira em tecnologia não é uma prova de 100 metros rasos. Ela não vai durar apenas alguns dias ou apenas alguns meses. Na verdade, ela não vai durar nem apenas alguns anos. Ela vai durar décadas. Ela está muito mais para uma maratona num labirinto caótico e insano. E para conseguir chegar bem no final dessa maratona, a gente precisa buscar estabilidade, mesmo num lugar que na maior parte do tempo é repleto de instabilidade.